Apocalipse capítulo 2, nós vamos ver uma lição muito tremenda aqui, muito simples, muito impactante, de uma igreja que começou muito bem e no final entrou em declínio. É possível começar muito bem e no final você declinar. O pastor Carlos Alberto nos fala essa frase há muitos anos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O importante não é como se começa, o importante é como se termina. Mais importante do que ser usado é ser aprovado. São princípios da palavra, não são frases de efeito. E aqui nós vamos ver uma igreja que começou muito bem, plantada pelo melhor de todos. Aquele que o Hernandes Dias Lopes falou aqui. O líder dos líderes, o apóstolo dos apóstolos, plantou esta igreja, a igreja de Éfeso. E nós vamos ver agora aquilo que o meu filho, um dia, Carlos Bezerra, eu fui conversar com o Vitor, eu comecei uma história com ele, falando, ele fez uma pergunta, eu fui dar uma resposta, ele deu uma volta, ele falou, pai, para. Eu falei, o que foi, você está passando mal? Eu falei, não, eu vou passar mal. Responde o que eu estou perguntando, pai. Mas como assim, filho? Eu estou respondendo. Não, pai, fala do fim para o começo. Mas como do fim para o começo? Responde e depois você explica. Aí pronto, eu já sei o que você vai fazer. Então eu estou tentando desde aquele dia, por causa dessa assistência, consultoria que ela me deu, pregar do fim para o começo. E eu descobri que a Bíblia é assim. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus anuncia as coisas do fim pelo começo. E aqui é o fim. Um fim que é um alerta para nós todos, que pode ser o nosso fim. Se nós hoje à noite, como comunidade da graça que somos aqui, não tomarmos uma posição e não nos posicionarmos, esse aqui pode ser o nosso fim também. De uma igreja que começou uma das melhores, das mais influentes. Então veja, aquela igreja, aquela carta aos Efésios, uma das maiores cartas, mais lindas que Paulo escreveu, e agora aqui, lá no final, o que estava acontecendo com esta igreja, e o Espírito Santo, aqui já não tinha Paulo mais no cenário, e o Espírito Santo vai a João, e leva João lá para ele de Pátimos, e dá a ele revelações, para ele fazer esse alerta que cabe muito bem, é o nosso número, eu diria. É o nosso número, veja aqui, capítulo 2 de Apocalipse. Mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte, essa versão que eu estou lendo é a nova tradução da linguagem de hoje. Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. É o Espírito Santo dizendo a nós aqui hoje à noite. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito. E aguentaram o sofrimento com paciência. A palavra labor, que aparece nas versões mais clássicas, conheço o teu trabalho, o teu labor. Labor é um trabalho com sofrimento. Não é um trabalho qualquer, é um trabalho exaustivo e sofrido. Deus está reconhecendo que essa igreja era uma igreja trabalhadora e que aguentou a madeira cantando neles lá. Aguentou o sofrimento, as pressões. Aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Veja só. Porém,
tenho uma coisinha só contra vocês. Apesar de tudo isso, eu tenho uma coisinha, um detalhe. Qual é o detalhe? É que agora, neste exato momento, vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quanto vocês caíram, ou de onde vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam os nicolaítas, fazem como eu também odeio. O que eles fazem, como também odeio a eles. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto ou da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Meus amados, dentro do tema que nós recebemos da parte de Deus, através do nosso pastor Carlos Alberto para este ano, de 2015, eu fiz 4 slides para você aqui, só para pontuar, para objetivar, o Diego vai colocar para nós aí, sobre o caminho para a plenitude, baseado neste texto aqui. Qual que é o caminho? Todos aqui querem a plenitude de Deus na vida, não? Levante a mão, diga: eu quero, eu preciso. Então tem um caminho para nós chegarmos lá. E aqui nesse texto tem um caminho que aponta para lá. O projeto de Deus, em Efésios 3,19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus não dá o Espírito por medida. Deus é generoso, não é mesquinho. Como disse o Antônio Carlos, eu quero tudo. Eu quero tudo. Aliás, ele acabou de mandar um WhatsApp para mim, viu, Júnior? Encantado. Ele chegou no Rio, eu tinha mandado para saber se ele chegou em tempo de pegar o voo. Falou assim: Osmar, eu estou encantado com tudo que eu vi. Que doçura, que amor, vocês são uma igreja verdadeira. E a hora que ele saiu daqui, ele e o Eibe, que eu fui despedir deles aqui, falou: Osmar, eu sinto, os dois dizendo, eu sinto que há um negócio diferente no ar na Comunidade da Graça. Eu sinto que 2015 vocês vão romper mesmo, vocês vão explodir. Os dois falando a mesma coisa. Então eu sinto a mesma coisa, e você também sente. E eu dizia para eles: esse para nós tem sido o melhor encontro, não é, pastor? Está leve, porque nós fizemos o trabalho antes. Quando você faz o trabalho antes, fica leve na hora, porque nós queremos toda a plenitude de Deus. E na Bíblia a mensagem diz lá: vivam uma vida cheia da plenitude de Deus, que é o Efésios 3,19. É viver a vida. Não é só quando você vai pregar, não é só quando você vai para o seu G100, para a sua célula, mas é viver a vida o tempo todo, como Deus falou conosco aqui, em comunhão. Então qual é o caminho? Vamos lá. Plenitude, essa palavra no dicionário Strong's que eu tenho na minha Bíblia virtual aqui, mostra claramente que a palavra pleroma, né, que é aquilo que é preenchido. Plenitude, aquilo que está cheio, está preenchido. No Novo Testamento era o corpo dos crentes que está cheio da presença, do poder, ação e riquezas de Deus e de Cristo. Isso que é plenitude. É o seu corpo, é você onde for, a plenitude vai junto. Você é o templo do Espírito Santo. Você vai sair daqui, vai para o seu trabalho na segunda-feira, vai para a sua comunidade, a plenitude vai junto, o Espírito Santo vai dentro de você, ele mora em você, ele habita em você. Vós sois santuários de Deus. Só que não pode ser de qualquer forma. Deus quer ser pleno, Ele quer que você seja cheio. Ele não dá o Espírito por medida. É ter em abundância.
é o cumprimento, é a realização. Deus quer dar a você a plenitude para que você seja uma pessoa realizada. Diga aleluia. É isso, plenitude. Seguindo. Os caminhos então que não levam à plenitude. Quais são eles? Vamos ver depois o que leva. Vamos ver primeiro o que não leva. O que não leva, não basta você ser trabalhador, fazer muitas obras, estar muito ocupado, comprometido, empreendendo, atarefado, e se mata, e trabalha, não basta. Isto não traz a plenitude, não é um caminho para a plenitude. É muito bom você trabalhar, é muito bom você fazer muitas coisas, empreender, sonhar, tem sempre projetos. Está muito atarefado, tá? Tudo isso é bom, mas isso não leva à plenitude. Ter muito labor, que é o trabalho intenso com aborrecimento e fadiga, porque há trabalhos que nós fazemos que desgastam demais, nos afadigam demais. Isto não produz a plenitude. Ser perseverante, tudo está lá no texto de Efésios. Ser perseverante, ou seja, ser estável, constante, tolerante, não desviar do seu propósito, de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isto é muito bom, mas não conduz à plenitude. Caminhando. Não suportar os homens maus, você não aguenta, você não suporta, você contraria, você confronta. Isso é muito bom, mas não leva à plenitude. Confrontar falsos apóstolos, suportar muitas provas por causa do nome de Cristo, não esmorecer, tudo isso são virtudes humanas, louváveis, mas isso tudo não conduz à plenitude. Vamos ver então o que conduz. O caminho para a plenitude está ali nas letras em azuis no meio. É o texto que nós lemos. O Espírito vem e reconhece toda essa igreja, esta igreja trabalhadora, esta igreja perseverante, esta igreja empreendedora, esta igreja cheia de projetos. E a gente gosta de falar de projetos. A gente gosta de mostrar, eu sei porque eu faço também. Sou marqueteiro dos meus projetos também. Mas isso tudo não produz a plenitude. O que produz a plenitude de Deus na nossa vida? Está lá, ó. Deus, o Espírito de Deus fala para essa igreja, está tudo muito bem, vocês são trabalhadores, são perseverantes, suportam as aflições, mas eu tenho um detalhe contra vocês. Agora, vocês não me amam como me amavam no princípio. Pergunto a você, você ama a Deus mais hoje do que você amava no princípio da sua vida cristã? Não precisa responder para mim, responda para você. Você é capaz de fazer aquelas loucuras que você fazia no início da sua vida cristã, quando você estava tremendamente apaixonado por Deus? Qualquer coisa, eu me lembro quando eu me converti, qualquer coisa que Deus me pedia, era pequeno, era pouco. Fazia cada loucura. Me lembro que uma vez eu falei, bom, eu preciso ganhar São Paulo. Falei, como é que eu vou ganhar São Paulo? Eu falei, bom, vou começar lá pela Prodesp, onde eu trabalho. Eu fiz uma lista de todos os funcionários que trabalhavam no meu turno. Na Prodesp tinha 2 turnos, um que entrava às 6, e outro 6 às 3, 6 às 15, das 15 à meia-noite. Eu peguei a lista de todos os funcionários da Prodesp, carregava comigo, dobrava o meu joelho em casa, eu entrava às 6 da manhã, saía às 3 da tarde. Eu acordava às 4h30 da manhã, tinha que sair de casa às 5h15. Dobrava o meu joelho, pegava aquela listinha de nomes e orava, Senhor, me dê a Prodesp, me dê essas vidas aqui. Todo mês, tinha fixado num mural lá, os aniversariantes do mês. Eu falei, eu quero ganhar a Prodesp, eu preciso de uma estratégia. Aí alguém me falou que
A Sociedade Bíblica tinha uma unidade dela ali na Ponte Pequena, na Estação Armênia, quando ela era pequenininha ainda. Eu fui lá com meu dinheiro, Jorge. Comprei aqueles Evangelho de João, pequenininho assim, comprei um monte, e aqueles folhetinho, sorria, Jesus te ama. Quem lembra desse folhetinho? Sorria, Jesus te ama. E do lado tem um versículo. Então, quando as pessoas faziam aniversário, e eu via lá, Flávio faz aniversário amanhã. Eu pegava. A Prodesp não dava nada para os caras, nem cantava parabéns, não fazia nada. Só punha o nome lá. A empresa. Não fazia uma menção, não fazia nada. Eu, do meu bolso, pegava os folhetinhos, um Novo Testamento, embrulhava, num papel bem bonitinho, ia lá e falava para o Flavinho assim, Flavinho, hoje é seu aniversário, né? Então, eu trouxe um presente para você. Eu dava um Novo Testamento para ele e um folhetinho. E dizia assim, eu estou orando por você. Não falava mais nada. E de vez em quando, alguns caras perguntavam para mim assim, mas por que você está orando por mim? Ah, você quer saber? Então senta aqui. Sabe o que é? Aí eu contava meu testemunho para ele. Eu encontrei Jesus, eu fui transformado e tal. Foi assim que eu ganhei meu primeiro discípulo para Jesus, discípulo de Cristo, não meu. Que hoje faz esse trabalho muito melhor que eu. É o pastor Marcos Marciano, lá da comunidade de São Bernardo. Pastoreia uma igreja com mais de 1.500 pessoas hoje. Ele fundou igrejas lá pelo litoral. Ele é melhor que nós. Ganhou o Edmir, pastor Edmir, que é pastor na Lapa hoje, e assim foi. O Edmir ganhou o Cido, que vai ser ordenado amanhã, e assim foi. Sabe o que eu fazia, Vinícius? Eu falava, nós precisamos evangelizar. Precisamos falar de Jesus. O que não vamos fazer? Aí me veio uma estratégia que eu nunca tinha visto de gibi nenhum. Vamos entrar no ônibus. Entrava nós 3, nós 4, entrava no ônibus. Folhetim na mão dos meus amigos. Eu ia lá perto do motorista. Chegava o motorista para ele não se assustar. Falava assim, seu motorista, eu vou só dar um aviso aqui importante. É 30 segundos só, não se assusta não, tá bom? Ele não sabia o que eu ia fazer. Eu virava para o ônibus e batia a palma assim. Pessoal, um minutinho só da atenção de vocês. Eu quero dizer... Lembra disso, Marcão? Cadê o Marcão? Lembra disso? Eu quero dizer para vocês algo muito especial. Jesus ama... Era o que eu sabia dizer. Jesus ama você, é aquela regrinha lá. E tem um plano maravilhoso para a sua vida. E os meus amigos estão entregando para você aí um detalhe, uma coisa mais específica que vai mostrar para você um plano para você ser realizado e feliz. Quero que você tenha um bom dia, Deus te abençoe. Era a mensagem que eu dava. Uma vez eu trabalhava muito, andava pelo centro da cidade, e tinha um tal de Souza que pregava na Praça do Patriarca, ao ar livre. Eu ia lá, às vezes eu perdia a hora de ir para a escola. Eu ia lá, lembra dele, Gil? O Gil está falando que lembra ali, ó. Ele, anos 80, eu tive experiência com o Cristo em 83, 84. Ele era um João Batista, pastor Carlos Roberto. Ele parava mas atualizado. Ele pegava a Bíblia na mão assim, ó. Não era brega, não. Não era brega. Um cara inteligente. O nego passava rindo assim, você que está rindo aí, ele enquadrava o cara. Você que está rindo aí, quero dizer para você, um minutinho só, para aí. E o cara parava, com a autoridade daquela. E eu falei, eu quero pregar que nem esse cara. Senhor, me dá essa unção que tem nesse Souza aí. E o que aquele cara ganhou de gente naquela Praça do Patriarca, onde tem a Bolsa de Valores, o Banespa ali, perto, onde andou muito ali. E eu ficava encantado com aquilo. Eu queria ser pregador de praça pública. Então, gente, você vai saber onde eu vou chegar com essa história. Você já sabe, já. Agora, quero saber o seguinte, Deus está perguntando, você me ama como me amava no princípio? Você ama sua esposa como você amava no princípio? É uma boa relação.
Você é capaz de fazer as suas loucuras de amor pela sua esposa hoje, que você fazia no princípio quando queria conquistá-la? O nosso amor cresceu por Deus, por Cristo, por sua palavra, pela oração, pela igreja, ou diminuiu? Se diminuiu, eu quero dizer o seguinte: eu e você estamos nos apostatando da fé, sutilmente. É uma morte lenta. Por isso Deus quer que nós voltemos ao primeiro amor. Será que vocês me amam como me amavam no princípio? E as 3 coisas que o Espírito nos alerta aí, e é em cima disso que nós vamos orar já. Lembrem-se do quanto vocês caíram, ou de onde, diz a outra versão. Qual é o caminho para a plenitude? É a volta ao primeiro amor. E como é que eu volto ao primeiro amor? Lembrando de onde você caiu. Onde você parou? Volta lá. Como Deus tem falado conosco, certo, Beto? Volta lá, procura o machadinho onde caiu. Vai lá, procura o machado onde caiu, como aconteceu no tempo de Eliseu. Volta lá, procura o machado. Deus vai te mostrar. Pergunta para ele onde. Pergunte hoje. Nós vamos ter um tempo de oração aqui em grupo, e você vai perguntar hoje. E o Espírito Santo vai te responder hoje, de onde você tem que retomar para chegar a esse caminho da plenitude. Lembre de onde você caiu, arrependa-se e faça o que fazia no princípio. É simples. Não precisa inventar. Não, eu queria um método novo. Não precisa. Sabe o que nós descobrimos? Viajei para Santarém com o pastor Carlos Alberto esses dias. Nós 2 só. E nós chegamos à seguinte conclusão, Jô: com paixão e unção, qualquer método funciona. Não tem santificação de método, não seja bobo. Tem uns vendedores de método aí, e o pastor Carlos Alberto foi lá em Santarém e publicamente disse isto. Você sabe como é o seu pastor, né? Não existe método santo, não tem método ungido. Como lembrou o Glênio Paranaguá lá atrás para nós, o homem busca métodos, Deus busca homens. Lembra daquele encontro lá na Chácara dos Sonhos? Está me vindo aqui. A tarefa da evangelização, aquela apostila azul que nós fizemos. Deus busca, o homem busca métodos, mas Deus busca homens mesmo. E se ele achar um, como diz Ezequiel 22:30, procurei e eu busquei um homem. Se ele achar um homem, ele achou Melvin Uber. E você viu o estrago que eles fizeram no Brasil. Sem apoio da igreja, sem autofinanciado, achou um. E o Ebit contou para nós na hora do almoço hoje, quando o pai dele veio para o Brasil, ele aprendeu a primeira palavra em português no avião: empurre. Foi a primeira palavra que ele aprendeu, falar inglês no avião vindo para cá. Se Deus encontrar um homem em Maringá, ele faz uma mudança em Maringá. Se Deus encontrar um homem em Londrina, um homem em Paranaguá, um homem em Ermelino, um homem em Mogi, um homem em São Paulo, um homem em Foz do Iguaçu, um homem em São Bernardo, basta um homem. Não precisa de muitos, não. Por isso que John Wesley sacou isso lá atrás, ele falou assim: me dê 100 homens que só amem a Deus e odeiem o pecado, que eu vou abalar o mundo. Me dê 100 homens que amam a Deus, odeiam o pecado, não amam a si mesmo, que eu vou abalar o mundo. E ele abalou o mundo. Deus deu. Porque aquilo que você pede, Deus te dá. Sabe por que você não tem mais? Porque você não pede. Nós não pedimos. Nós não sabemos o que pedir. Então, o último tiro ali: se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro do lugar de vocês. Deixa eu ler o que eu vi aqui hoje à tarde. Num comentário do John Maxwell. A igreja de Éfeso nos dá uma ilustração clássica de como podemos falhar em relação às prioridades. Líderes não podem simplesmente se manter ocupados.
Tem gente que se vangloria de estar ocupado. Você fica, como é que está? Rapaz, está uma correria. Pô, está uma correria. Que correria? Correndo para onde? De quem? É mais fácil. Para dizer, não tenho tempo para você. Eu estou dizendo, não tenho tempo para você. Não tenho tempo para nem te ouvir. Não me fala mais nada. Eu estou ocupado. Líderes não podem simplesmente se manter ocupados. Eles precisam ocupar-se com as atividades certas. Eles devem mais do que fazer coisas. Eles devem fazer as coisas certas. Você sabe o que eu descobri pensando nisso hoje à tarde? Sabe o que nos cansa muito, nos exaure? Quando a gente faz a coisa errada. Quando você quer fazer o que Deus não mandou você fazer. Aí te exaure. Mas quando você faz o que Deus quer que você faça, é leve. Porque se lembra lá de Mateus 11, 28? O que dizia mesmo lá Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e vai acontecer o que mesmo? Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, porque o meu jugo é pesado, não é? Não, o meu jugo é suave. Se está pesado, não é de Jesus. O ministério. Nós contávamos hoje, relembrávamos a vida do pastor Antônio Elias, que viveu até os 97 anos. Pastor do pastor Carlos Alberto, pastor do Antônio Carlos, pastor do Caio Fábio. Um homem que deixou um legado nesta nação. Quando eu tinha 95 anos, foi lá. Nós tínhamos 3 cultos no domingo, 92 anos mais ou menos. Tínhamos 3 cultos na comunidade, me lembra? Ele pregou nos 3 cultos. E o melhor foi o terceiro, está lembrando o pastor Carlos Alberto aqui? O melhor culto foi o terceiro. Nós tínhamos como hoje nós temos 3 cultos na sede, naquela época nós tínhamos também, antes de Ermelino e Itaquera serem liberados, pregou os 3 cultos. O Melvin Huber cansou de pregar em 5 cultos de Santarém, 5 cultos, com 80 e cacetada de idade. Então quando você faz o que Deus te chamou para fazer, é leve. O ministério não pode ser uma coisa que te destrua você. Não pode ser. Não combina com Deus, não combina com o Pai. O problema é o ministério. O ministério acabou com a minha família. Não. Foi você que acabou com a sua família. Você que não priorizou. Você que não se organizou. Não, mas a exigência foi o supervisor, foi o bispo, foi não sei quem. Não foi não. Foi você. Porque Eclesiastes 10:10 diz: se o machado estiver afiado, você faz pouca força. Mas se ele estiver cego, você tem que fazer muita força. Se você está fazendo muita força, o machado seu não está afiado. E o que afia o machado é voltar ao primeiro amor, é se arrepender, é voltar à prática das primeiras obras e principalmente o relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Os líderes de Éfeso mantinham o seu povo ocupado. Muitas vezes nós estamos matando o povo da nossa igreja. Os caras estão pedindo água já. Aqui cabe uma palavra, me permita, pastor Casalberto? Cuidado com imitar modelo de outros. Tem umas igrejas performáticas aí que nós conhecemos, andamos dentro dela, fomos os bastidores dela, pastor Carlos Roberto e a sua equipe. Que se os caras não produzem, eles se sentem os piores. Ele não tem tempo nem para Deus, nem para sua esposa, nem para os seus filhos. Cuidado, essa fatura chega. Lembre-se dos nossos valores, não troque os nossos valores, nossas prioridades. Deus, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, nosso ministério. Tudo isso obviamente funciona assim. Não é que nem orçamento, porque as pessoas fazem assim, né, Antônio? Essa aqui está muito pesado, eu vou cortar, não dá mais para liderar a célula. É mentira, como disse o Eibe aqui hoje, é mentira.
É pecado oculto, é falta de comunhão com Deus, é falta de unção, é falta de graça, falta de paixão, é pecado. Não vai nessa conversa não. Porque as prioridades funcionam na horizontal. Tudo ao mesmo tempo. Você ama a Deus. Porque quando você faz primeiro o mais importante, que é o relacionamento com Deus, tudo fica leve. Faz a experiência. Quero dar um testemunho pessoal pequeno aqui. Eu não sou ninguém para falar nada. Mas se não fosse o hábito que eu criei já há alguns anos atrás, de tanto eu ver a pastora Sueli e o pastor Roberto pegarem no nosso pé com esse negócio de vida com Deus. Toda hora eles falam a mesma coisa. E eu falei, eu preciso mudar. Então eu tomei uma decisão na minha vida, já há alguns anos, eu não lembro quantos anos faz isso já. Não vou pisar na rua sem ter meu tempo devocional. Não vou pisar, não vou sair de casa. Não importa o quanto compromisso eu tenho. Se não fosse isso, eu teria sucumbido no ano 2013. Eu não seria profeta, sacerdote e rei para minha esposa, que enfrentou um câncer maligno, um tratamento pesado, uma depressão junto. E eu não parei nada das minhas atividades. Diminuí, óbvio. O pastor Roberto foi super cauteloso comigo, ele, não, calma lá, diminua. Eu diminuí o ritmo sim, mas não parei nada não. Por quê? Porque aí que eu busquei mais a Deus. Eu tinha uma palavra de Deus todos os dias para minha esposa. Porque tinha dias que ela não aguentava levantar da cama. Depois de quimioterapia das vermelhas, quem sabe o que eu estou falando, sabe que o resultado que isso dá é 2, 3 dias de chumbado. E com uma depressão ainda junto, eu tive que buscar forças aonde? No altar. E isto fez um bem enorme para mim, só acentuou. Então eu descobri que quando você faz o mais importante primeiro, o resto tudo encaixa. É que nem quando o pastor Carlos Alberto vai arrumar o porta-mala do carro. Nunca vi ninguém, né, Ju? Arrumar porta-mala que nem ele, né, Ronaldo? Ninguém nem se mete. Não, deixa aí. Ele traz as malas e põe lá. Eu já percebi o seguinte, ele põe as maiores lá no fundo. Quando você pega na sua agenda, no seu tempo, você faz a coisa mais importante primeiro, tudo depois cabe. E o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Os líderes da igreja de Éfeso mantinham o seu povo ocupado e o Senhor os elogia por seu labor, mas de modo algum eles abandonaram suas prioridades, mas de algum modo, melhor dizendo, eles abandonaram suas prioridades, que era o amor a Deus. Seu trabalho por Deus tinha efetivamente os afastado de Deus. Não permita que o seu trabalho para Deus o afaste de Deus. É uma loucura. Estou tão ocupado que não tem tempo para Deus. Você vai sucumbir, você não vai aguentar. Eles tinham as mãos ocupadas, mas os corações vazios. Eles tinham as mãos ocupadas e os corações vazios. O caminho para a plenitude está ali. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e faça o que fazia no princípio. Senão, Deus, não é homem que tira. Outra coisa aqui, pastor, tirar o meu ministério. Não é, a Bíblia não diz isso. Romanos 11, 29 diz que os dons e a vocação de Deus são arrependimento, são irrevogáveis. Ponto. Deus deu, nós vamos ordenar amanhã 64 pastores e pastoras aqui. Sabe quem pode tirar o seu ministério? Você. Só você. O pastor Carlos Roberto não pode tirar, a Sueli não pode tirar, o supervisor não pode tirar, ninguém pode tirar nada. Somente você pode perder aquilo que Deus te deu. E o candelabro aí, o candeeiro, estava pesquisando o que era isso, era como um olho. Candeeiro é aquela lamparina, a óleo, né? A azeite, essa linguagem é linguagem antiga. É para iluminar o caminho, para você ter visão. Quando você não se lembra de onde caiu, não se arrepende e não volta ao princípio, o candeeiro é tirado, a sua visão é tirada.
E segundo o comentário do Strong's, isso referia-se às profecias do Velho Testamento. A profecia é tirada da sua vida. Você se torna repetitivo, cansativo e não produz mais vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé.